Tem certas coisas que, se você lembrar num lugar fechado demais, parece que o ar pesa. É como se o corpo sentisse primeiro, antes da memória vir. Às vezes acontece comigo, tipo quando eu passo num corredor de hotel com as paredes apertadas, ou quando ouço a palavra chave reserva. Me trava. Vem uma sensação no estômago, uma tensão na base da nuca. E eu nem sei direito o que eu vi, mas sei que, se eu tivesse dito não naquela noite, talvez outra pessoa tivesse que carregar isso agora. Eu estava com 23 anos na época. Tinha acabado de ser contratado para trabalhar no setor de hospitalidade de um cruzeiro. Função meio administrativa, meio operacional. Aquela coisa de controlar solicitações, dar suporte em eventos de bordo, acompanhar hóspedes VIP. Esse tipo de serviço que parece fácil na frente dos outros, mas por trás é só puxada. Consegui a vaga por indicação de um primo que já era fixo na companhia. Na primeira semana, eu estava empolgado. Não pelo navio, que, para ser sincero, dá enjoo até de olhar depois de um tempo, mas pela sensação de estar começando uma coisa nova, um passo fora da mesmice. Saí de casa com a mochila nas costas e a cabeça cheia de ideia de futuro. Foi no segundo dia a bordo que conheci o Renan. Ele me viu saindo da sala de manutenção com uma pilha de formulários nas mãos e só riu. Perguntou se eu estava tentando carregar o navio inteiro no braço. Era um cara uns 5 anos mais velho que eu, bem mais solto, seguro, e já conhecia todos os atalhos, inclusive os que a gente não aprende nos treinamentos. Foi ele quem me explicou que o elevador dos fundos era mais rápido para subir para o Convés 7. Que dava para cortar caminho por dentro do almoxarifado e, principalmente, como não se queimar com os hóspedes. No início, eu achava ele só prestativo. A gente se esbarrava pelos corredores apertados da área de serviço, trocava ideia rápida nos horários de revezamento, às vezes almoçava no mesmo intervalo. Ele tinha resposta para tudo, inclusive para os erros que a gente cometia. Sempre dizia que o navio era um lugar onde ninguém via tudo e que isso podia ser bom se a gente soubesse usar. Naquela noite em específico, eu estava de plantão até mais tarde. Tinha acabado de conferir o estoque de brindes promocionais quando ele apareceu do nada, meio suado, camisa meio aberta, como se tivesse vindo de um corre maior. Chegou perto de mim e falou baixo. Preciso da chave da 422. Deixaram uma entrega lá, mas o hóspede saiu e trancou. Rapidinho, coisa de 2 minutos. Olhei para ele e depois para o quadro das chaves. A 422 era uma suíte de luxo, cabine de categoria especial. As chaves reservas ficavam num compartimento trancado, mas a gente tinha acesso em horários de emergência. E como ele era mais antigo, não achei que fosse problema. Perguntei se precisava registrar, mas ele balançou a cabeça. Nem esquenta. Eu assino depois. O supervisor já sabe. Ele falava com uma naturalidade que me desmontava. Abri o compartimento, peguei a chave da 422 e entreguei. Ele agradeceu, foi rápido no passo e sumiu no corredor. Não dei muita importância. Eu estava cansado, com a cabeça focada no fechamento do turno. No dia seguinte, acordei com o rádio interno apitando várias vezes. Chamadas urgentes, setores sendo bloqueados, ordens circulando. Um dos seguranças do Convés 3 me puxou de lado, perguntando se eu tinha visto um menino pequeno andando sozinho pelos corredores. Respondi que não. Na hora nem liguei uma coisa à outra. Foi só quando escutei um grupo de camareiras sussurrando que tudo começou a encaixar errado. Um garoto tinha sido encontrado dentro do compartimento de vestiário dos funcionários. Não era para ele estar ali. Ninguém sabia como ele entrou. Ninguém viu como saiu. Estava sujo, quieto, respirando pesado. Segundo as palavras de uma delas, ele só olhava para o canto e não falava coisa com coisa. Meus braços ficaram frios. A cabine 422 era justamente do pai da criança. Um executivo, passageiro importante. Naquele instante, minha mente fechou num ponto só. A chave.
Fui direto ao setor onde normalmente ficava o Renan, mas não achei. Perguntei discretamente ao supervisor e ouvi que ele havia sido transferido para outro setor, mas sem detalhes. Tentava contato via rádio, ninguém respondia. Fui nos alojamentos internos, nada. A única coisa que consegui foi um aviso informal de um colega. Ele foi realocado. Política da empresa, coisas internas. Melhor não se meter. Mas eu já estava dentro. Peguei coragem e procurei o coordenador do meu setor. Falei, do jeito mais controlado que consegui, que na noite anterior, por orientação do Renan, eu tinha liberado a chave da cabine 422, mas sem registrar. Que achei que era só um procedimento comum e que agora, com o que aconteceu com o menino, eu estava preocupado. O coordenador me ouviu inteiro sem interromper. Depois fez uma pausa longa e disse só: "Você viu demais. Não fala mais nisso. Não era ameaça, era aviso." Ali eu entendi que o navio tinha regras visíveis e outras enterradas nos porões. Tentei esquecer. Fingi seguir a vida. Mas cada vez que passava pela sala das chaves, sentia o estômago repuxar. O compartimento onde o menino foi achado ficou isolado por um tempo. Depois foi reaberto, como se nada tivesse acontecido. A família dele? Silêncio. Diziam que o executivo tinha recebido compensações internas e que o menino estava sob observação. Só. Renan? Nunca mais vi. Nem no setor, nem no desembarque, nem nas redes internas da empresa. Pedi demissão no final da viagem. Inventei motivos pessoais. Voltei para casa com uma mala e meio corpo travado. Nunca mais pisei em navio. Mas tem uma coisa que não me larga. Outro dia, num hotel onde fui buscar um documento, ouvi uma criança chorar no fim do corredor. Não era grito. Era um choro abafado, desses que você tenta segurar com o braço na boca. E eu travei. O som me jogou de volta para o navio. Para o momento exato em que percebi que ajudei alguém a ter acesso a um lugar que não devia. Não sei o que ele fez com o menino. Não quero saber. Mas sei o que eu fiz. Entreguei uma chave. Meses depois, eu ainda procurava o nome dele. Renan. Em qualquer canto da internet. Nunca achei. Nem redes sociais, nem lista de ex-funcionários. Um dia liguei no RH da companhia só para ouvir. Não temos esse nome nos registros recentes. Desliguei no mesmo instante. Fiquei olhando para o telefone como se fosse minha culpa ele ter sumido. Mas a verdade é que ele não sumiu. Ele foi retirado, esvaziado, como se nunca tivesse existido. E eu existo, todo dia, carregando o peso de uma chave que não era minha e de um silêncio que não foi escolha minha guardar. Tem noites que eu acordo achando que ouvi uma criança bater na porta do armário, mas é só minha consciência querendo sair, e ela não tem chave. Eu já tinha feito algumas viagens sozinho antes. Nada demais. Às vezes é o jeito mais fácil de se reorganizar por dentro, né? Especialmente depois de certas coisas. Mas esse cruzeiro foi diferente. Não pelo navio. Era um navio como qualquer outro, com aquela decoração meio exagerada, buffet 24 horas, gente forçando simpatia na piscina. Tudo normal. O que me pegou foi o jeito como as coisas começaram a sair do meu controle e tão rápido que eu nem percebi. Ou percebi e ignorei, o que é pior. O motivo de eu ter embarcado sozinho foi simples, uma separação. 5 anos juntos e do nada ela virou as costas e disse que precisava se encontrar. Eu tentei disfarçar a queda, continuei trabalhando, fui vendo o apartamento ficar cada vez mais silencioso. Até que um dia entrei em casa e, sem perceber, comi uma janta inteira em pé, em frente à geladeira, sem música, sem TV, só eu ali, mastigando como se estivesse punido. Foi nesse dia que eu comprei a passagem.
O embarque foi tranquilo, nada de confusão, fila rápida, cabine limpa, cama arrumada, cabine individual, como eu pedi. Eu queria silêncio, só isso. A mulher apareceu no segundo dia. Não do nada, claro. A gente se esbarrou no refeitório. Ela falou algo sobre o molho do jantar estar aguado, eu ri e ela puxou o assunto. Nome comum, sotaque meio puxado para o sul, mas com palavras que não pareciam naturais. Como se ela tivesse decorado. Mas na hora não pensei isso. Na hora, achei só que ela era tímida. Conversamos por alguns minutos. Ela me contou que estava sozinha também, que a irmã tinha cancelado de última hora. Rimos de umas bobagens. E aí, antes de sair, ela soltou como quem pede açúcar emprestado. Você tem espaço na sua cabine? Tô com uma mala a mais e o pessoal já está implicando comigo. Eu nem pensei. Disse que sim. Ela agradeceu, prometeu que era por pouco tempo, que nem ia abrir, nem tocar, nem mexer. Só precisava guardar. E no fim da tarde ela apareceu com a tal mala. Era uma mala comum, preta, com rodinhas. Eu reparei que tinha umas marcas de viagem já, arranhões, etiqueta rasgada, nada demais. Ela colocou dentro do armário do lado da minha cama, trancou com um cadeado e me entregou a chave. Disse que confiava mais em mim do que na equipe de limpeza. Aquilo deveria soar como elogio, mas soou estranho. Na mesma noite, ela desapareceu e eu nem percebi. O navio é grande, tem gente para todo lado, atividades, festas, música, criança correndo. Você não vê ninguém duas vezes se não quiser. Então eu só reparei que ela não estava mais por perto no terceiro dia, quando voltei ao refeitório e olhei em volta. E não vi mais o cabelo dela, nem aquele jeito apressado de andar, nem a voz meio rouca. A primeira vez que pensei na mala foi aí. Abri o armário e ela ainda estava lá, intacta, cadeado no lugar. Mas tinha alguma coisa. O jeito como ela estava posicionada parecia diferente, mais para frente. E eu sou o tipo de pessoa que repara nessas coisas. Na noite do quarto dia vieram bater na minha porta. 2 homens, uniforme da segurança interna, educados, mas secos. Seu nome apareceu numa lista, é procedimento, precisamos revistar sua cabine. Eu congelei, não tinha feito nada errado, mas só o jeito que eles disseram aquilo. Parecia que eu tinha sido filmado empurrando alguém no mar. Eles entraram. Um ficou parado na porta, o outro foi direto ao armário. Eu ainda tentei explicar, meio nervoso, que a mala não era minha, que eu só estava fazendo um favor para uma moça, mas ele já tinha aberto o cadeado. A mala estava destrancada. Dentro não tinha roupas, nem sapatos, nem nada de turismo. Tinha 2 carteiras de identidade, com foto, nome, data de nascimento. E uma delas eu reconheci. Era de um homem que tinha aparecido no telão da área comum. Ajude-nos a encontrar este passageiro. Última vez visto no deck 5. Do outro, nunca ouvi falar. Mas o rosto era o mesmo de um senhor que tinha sentado perto de mim no restaurante no primeiro dia. Tinha rido alto com os netos. Agora nem sinal. Além das identidades, tinha mais coisas. Embalagens de comprimidos controlados, daqueles que vêm em caixas lacradas, com nome de gente doente, uma seringa dentro de um saquinho de plástico e um papel dobrado, com meu nome escrito a caneta. Só meu nome, nenhuma frase. Só ele, grande, no meio da folha. Eu fiquei sem saber o que falar. O segurança olhou para mim com aquela expressão que não precisa de pergunta. Essa mala é sua, certo? Eu neguei. Pela primeira vez com firmeza. Neguei como quem está prestes a cair de um penhasco e tenta se agarrar num galho. Expliquei tudo de novo. Quem era ela? Como nos conhecemos? O pedido. A mala. Eles escutaram, mas não responderam. Depois de um tempo, me deixaram sozinho na cabine. Durante os 3 dias seguintes, fui chamado para responder perguntas. Gente com prancheta, gente com expressão neutra. Um deles folheava as páginas da minha agenda pessoal, como se isso fosse revelar algum plano. Me mostraram imagens da câmera do corredor
E, para minha surpresa, nenhuma mostrava a mulher trazendo a mala. Nenhuma. O trecho que cobria a frente da minha porta parecia ter sido editado. No horário exato em que ela entregou a mala, o vídeo pulava, congelava, depois voltava já comigo entrando. Me mostraram também a lista oficial de passageiros. O nome dela não estava. Ninguém com nome parecido. Nenhuma cabine próxima à minha estava ocupada por mulher sozinha. E mesmo quem disse ter jantado com ela, um casal de argentinos, depois negou. Acho que você confundiu. Nunca vimos essa pessoa. Nessa altura, eu já não sabia se estava ficando maluco. Comecei a duvidar da minha memória, dos meus sentidos, de tudo. Repetia a história para mim mesmo em voz baixa, tentando achar alguma brecha, algum momento que ela tivesse mentido, ou que eu tivesse sonhado. Mas a mala era real. E agora ela estava registrada como prova. No 7º dia, fui chamado à sala da gerência. Um homem de terno me esperava, junto com um oficial da segurança que não tirava os olhos de mim. Me ofereceram água. Eu recusei. Disseram que a investigação continuava, mas que por hora eu estava liberado. Sem nenhum pedido de desculpas, sem explicação. Só isso. Não há evidências suficientes para justificar o prosseguimento de medidas internas. Eu assinei um papel que eu nem consegui ler direito. E voltei para minha cabine como quem volta para uma cela depois do julgamento. A mala tinha sido levada, mas o armário ainda estava ali, aberto, vazio, silencioso. Eu não quis mais descer para o jantar, nem quis mais ver gente. Passei os últimos 2 dias do cruzeiro sentado na beira da cama, olhando para o carpete. Comecei a me perguntar por que tinha aceitado tão fácil. Por que aceitei guardar uma mala de alguém que eu mal conhecia? Será que no fundo eu queria sentir que estava ajudando alguém? Ou será que eu precisava tanto me sentir útil depois de ser deixado de lado por quem eu amava, que não percebi o quanto estava me oferecendo para algo errado? Me senti usado, mas pior, me senti burro. Quando desembarquei, os outros passageiros nem me olhavam direito. Alguns sabiam da história, outros talvez só tivessem ouvido boatos, mas o jeito como desviavam os olhos era o suficiente para me fazer andar mais rápido com o pescoço quente. Na alfândega não me pararam, nem perguntaram nada, mas eu sabia que meu nome tinha sido anotado em algum lugar. Eu sabia que se ela quisesse me encontrar de novo, ela conseguiria. Voltar para casa não foi fácil. Não tinha ninguém esperando. Entrei, deixei a mala na sala e fiquei parado um tempo olhando para o espelho da porta do armário. Eu não me reconhecia direito. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens esquisitas, números aleatórios. Uns só mandavam ponto, outros imagens desfocadas. Um deles mandou uma frase: "Ainda bem que você aceitou." Não respondi nenhum. Fui à polícia, contei o que aconteceu. O agente me ouviu com cara de quem já ouviu coisa pior. Disse que como o ocorrido foi em águas internacionais e como eu não fui oficialmente acusado de nada, não havia o que fazer no momento. Pedi para registrar mesmo assim, só para constar. Ele anotou, mas com a caneta tampada. Alguns dias depois, minha chefe me chamou na sala. Disse que uma denúncia anônima havia chegado no RH. Falava de comportamento suspeito, uso de substâncias, coisas que nunca fiz. Ela disse que não acreditava, mas a empresa precisa seguir protocolo, então você vai ficar afastado por um tempo, tudo bem? Eu disse que entendia, mas não entendia nada. A mulher do navio, ela não só sumiu, ela apagou a própria existência. E no lugar dela, deixou uma sombra que grudou em mim. Uma sombra que veio junto, grudada no meu CPF, no meu nome, no meu jeito de olhar para os outros. Passei a desconfiar de tudo, de vizinhos, de entregador, até de conhecidos. Comecei a rever mentalmente todos os momentos do navio. A conversa no refeitório, a mala sendo empurrada para o armário, a ausência dela depois do segundo dia.
E o detalhe que não me sai da cabeça: a chave. Ela me deu a chave do cadeado. Mas quando os seguranças abriram, não usaram chave nenhuma. O cadeado estava só encaixado, aberto. Aquilo não foi erro, foi montagem. Alguém quis que encontrassem aquilo. Alguém quis que meu nome estivesse naquele papel. Um dia, decidi jogar fora tudo que levei do navio. Toalhas, boné, até o cartão de acesso da cabine, tudo. Como se isso fosse me limpar. Não adiantou. Uma semana depois, chegou uma encomenda aqui em casa. Caixa pequena, sem remetente. Pensei em não abrir, mas abri. Dentro tinha uma única coisa: um chaveiro. Aquele chaveiro vermelho que estava preso na mala. E um papel, manuscrito, com uma frase: "Você foi a escolha perfeita." Desde então, eu parei de dormir direito. A cada pessoa nova que se aproxima, eu analiso demais. Reparo em tudo, no jeito que segura a bolsa, se olha nos olhos, se parece decorado, porque agora eu sei o que é ser escolhido por alguém que não quer ser vista. Eu viajei para esquecer uma mulher e outra me escolheu como descarte. Sabe o que mais me marcou daquele navio? Não foi a tempestade no Golfo, nem o alarme falso de incêndio. Foi o som. O som das coisas que não deviam fazer barulho quando está tudo desligado, principalmente lá embaixo, na sala de máquinas. É difícil explicar para quem nunca trabalhou em navio cargueiro misto. A maioria pensa que é tudo automático, tudo computadorizado. Mas tem coisa que só o ouvido da gente percebe. Uma trepidação fora do normal. Um clique no lugar errado. Ou um passo. Um passo que ecoa entre os tubos de calor e os cabos de energia, como se tivesse alguém andando onde ninguém devia estar. Eu trabalhava embarcado entre Valparaíso e Panamá. Navio chileno, fretamento misto. Um convés com carga refrigerada e outro adaptado com cabines básicas para meia dúzia de passageiros. Turistas mais discretos, gente que fugia dos cruzeiros lotados. Nada de música alta, nem piscina com festa. Era um navio de trabalho e eu era parte dele. Naquela noite, eu estava no meu turno de rotina. Desci para a última checagem antes de fechar o checklist. 2 da manhã. Tudo silencioso. Eu conhecia aquele espaço no escuro. Sabia o tempo que o compressor levava para desarmar. Sabia onde pisar sem escorregar. Sabia onde não parar porque a parede aquecia por trás. Era uma noite como todas as outras. Até eu bater o olho na câmera de segurança. Na tela de calor residual, tinha um vulto. Uma silhueta perto da tubulação de resfriamento 4. Pensei em alguma falha no sensor, algum reflexo atrasado do meu próprio corpo. Só que eu não tinha passado por lá. E aquela forma estava parada, como se observasse o cano que gotejava por causa da condensação. Eu podia ter reportado. Tinha rádio no bolso. Tinha canal direto com o oficial do passadiço. Mas eu desci, com lanterna na mão e a chave da trava manual. Porque no fundo, eu achei que fosse só um curioso, algum passageiro que desceu por engano, ou um dos novatos querendo provar coragem. A escotilha estava mal trancada. Primeira coisa errada. A segunda foi a resposta que eu ouvi quando perguntei: "Tá tudo certo com você? Essa área não é permitida para passageiro." A voz veio de trás dos tubos, num tom abafado, como quem responde deitado no chão. Eu não vou voltar lá para cima. Não entendi de cara se era um chileno com sotaque, um brasileiro ou outro turista. Mas entendi que ele não queria sair. Me aproximei com cautela. Não vi arma. Não vi nada estranho nas mãos. Ele usava um casaco azul claro, calça escura e as botas estavam sujas de graxa. Coisa que passageiro nenhum devia ter acesso. Só que ele não mexia nos equipamentos. Só olhava. A temperatura ali era sufocante. E mesmo assim, ele parecia tranquilo. Suando sim, mas firme.
Os olhos não focavam em mim, focavam na parede. Perguntei o nome. Ele não respondeu. Perguntei de novo se estava passando mal. Ele disse só: "Aqui é o único lugar que não me olha." Fiquei alguns segundos parado. E depois disse que não podia deixá-lo ali, que era perigoso, que ele podia se machucar. Mas ele sorriu, um sorriso cansado, não debochado, e falou: "Não tem perigo. Já aconteceu o que tinha que acontecer." Aquilo me deu um estalo de alerta. Falei que ia buscar ajuda, que não podia deixá-lo sozinho. E aí ele disse a última frase da noite: "Ninguém vai me procurar." Subi. Mas no fundo, eu sabia que não devia ter subido sem garantir que ele saísse comigo. Quando voltei, ele não estava mais lá. Vasculhei o setor todo. Olhei nas câmaras, nos cantos de sombra, entre os barris da manutenção e o painel secundário de emergência. Nada. Pensei, talvez ele tenha saído por outro acesso. Talvez tenha subido antes de mim. Fui até a área de passageiros. Contei para o chefe de segurança. Ele chamou 2 tripulantes, revistaram as áreas comuns, os corredores, e nada. Então começaram a checar os nomes, cartões de embarque, registros digitais. A cabine 4 estava vazia, mas tinha sido ocupada. O sistema mostrava check-in feito 3 dias antes, por um homem chamado Daniel Rojas. Só que o nome não constava na lista enviada pela agência, nem na impressão da planilha mestre. A digital que aparecia no acesso da porta da cabine tinha sido apagada manualmente, com senha de comando interno. Eu fiquei em silêncio quando ouvi isso, porque era claro que alguém tinha interferido. Mas por quê? E por que ele estava na sala de máquinas? Por que parecia tão certo de que ninguém o procuraria? Na manhã seguinte, quando o navio atracou, chamaram um inspetor técnico. Ele passou horas vasculhando os registros, as câmeras, os dados dos cartões. Nenhuma imagem daquele homem fora das câmeras de calor, nenhum vídeo convencional, nenhuma foto na entrada do embarque, como se ele tivesse existido só ali, entre os motores. E mesmo assim, eu lembro da voz, da respiração quente, do cheiro de óleo misturado com suor, da frase: "Aqui é o único lugar que não me olha." E desde então, quando fecho os olhos, ainda escuto o som das botas dele, pisando leve sobre os canos do porão, devagar, como se ainda estivesse ali. E vou te dizer uma coisa que me atormenta mais do que a ideia de ele ter caído no mar, ou sumido para sempre. É a possibilidade, por mais absurda que pareça, de ele nunca ter saído dali, de ter encontrado uma forma de ficar invisível. Como quem entende que o navio aceita certas presenças desde que elas não peçam nada em troca. A investigação interna não durou 2 dias. Chamaram de erro no sistema. Diziam que a cabine 4 foi marcada por engano e que o sensor de movimento ali embaixo reagiu a algum calor residual. Alguém chegou a sugerir que eu tivesse confundido uma sombra com uma pessoa. Mas eu lembro do som. Não é o tipo de barulho que você confunde. Bota tocando ferro, peso real sobre metal velho. Tentei conversar com o supervisor, sugerir que o nome desse homem, Daniel Rojas, fosse checado com mais rigor. A resposta dele foi curta: "Essa ficha não existe." Então esse passageiro também não existiu. E quando eu insisti, ele disse outra coisa, olhando nos meus olhos: "Você tem 3 meses de contrato pela frente. Cuida do seu." Aquilo me travou. Não porque eu tivesse medo de perder o emprego, mas porque me deu a sensação de que já estava decidido. Alguém apagou aquele homem do sistema, com senha interna, com acesso às pastas físicas e digitais, com tempo suficiente para deletar rastros, mas não rápido o bastante para me impedir de vê-lo. Foi isso que ficou martelando na minha cabeça. Se eu não tivesse feito o turno naquela noite, se tivesse deixado o checklist para a manhã seguinte, se não tivesse olhado a câmera, ninguém teria percebido. O navio teria seguido viagem e ninguém teria sentido falta. Só que eu vi.
E depois que você vê, não dá para desver. Passei os 3 meses seguintes revisando cada canto daquela sala. Até nos dias de folga eu descia, fingia que tinha trabalho extra e escutava. Escutava o som da tubulação, do ar saindo das válvulas, do vapor dos motores, mas às vezes, entre esses sons normais, vinha outro, uma vibração ritmada, 2 passadas curtas, uma parada, mais 2 passadas, sempre do lado oposto de onde eu estava. Nunca vi nada, mas comecei a ter certeza de que eu não estava sozinho ali, mesmo quando os sensores diziam o contrário. Comecei a deixar ferramentas em posições específicas. Trinquei levemente uma válvula para saber se alguém passava perto. E uma vez, ela apareceu fechada. Apertei um parafuso sem terminar de travar. No outro dia, estava bem preso, mais do que eu teria feito. Podem dizer que foi outro técnico, mas ninguém mexe num sistema que não está no checklist do dia. E ninguém se arrisca em área de alta temperatura por conta própria. No último mês de contrato, parei de dormir bem. Comecei a ter pesadelos, mas não com gritos, não com sangue. Meus pesadelos eram com a escotilha aberta. Eu sempre via ela entreaberta e sentia que se eu chegasse perto demais, algo me puxaria. Como se aquele lugar tivesse virado um funil, sugando tudo que sabia demais. Quando o navio aportou pela última vez no Panamá, eu fui o primeiro a descer. Me despedi com frieza. Assinei os papéis, devolvi o crachá e jurei que não ia mais trabalhar embarcado. Voltei para terra firme, para o litoral chileno. Arranjei emprego em uma oficina naval, menos dinheiro, mas mais chão. Só que teve uma noite, uns 3 meses atrás. Eu estava organizando umas peças do motor a diesel de um rebocador antigo. Peça bem parecida com a que tinha no navio. Abaixei para pegar um calibrador e senti o mesmo som. Passos leves, rítmicos, ecoando onde não devia ter eco. Não havia mais vapor, não havia mais navio. Mas aquilo estava ali, na minha cabeça, ou em algum canto onde o som se esconde. Voltei para casa tremendo, e desde então não falo disso com ninguém. Nem com minha esposa, nem com os amigos da época de embarcado. Só aceitei contar agora porque... não sei. Talvez eu ache que, dizendo em voz alta, o som pare. Talvez. Mas toda vez que fecho os olhos, antes de dormir, me lembro da última frase daquele homem. A forma como ele olhava a parede, como se o convés superior fosse algum tipo de prisão. Como se o verdadeiro descanso fosse ali, entre o calor e o ferro. Aqui é o único lugar que não me olha. E eu devia ter feito alguma coisa. Devia ter chamado reforço. Devia ter travado a escotilha. Devia ter dito para ele que podia subir sim. Mas eu hesitei. Eu deixei para depois. E agora, talvez eu seja parte disso. Talvez o navio siga com mais de um passageiro invisível. Talvez o sistema continue falhando. E talvez, um dia, alguém como eu veja outro homem parado no calor das máquinas. E se pergunte por que ele não sobe. E aí vai ouvir a resposta, a mesma de sempre. Eu não vou voltar lá para cima. Eu nem lembrava mais do rosto dele. Passei anos tentando apagar, mesmo sem querer. Mas outro dia, eu estava num hotel esperando minha esposa voltar do banho. E vi uma criança na varanda, observando o mar. Sozinha, quieta, só olhando. E ali me veio tudo, do nada. Como se meu cérebro tivesse esperado o momento certo para cuspir aquilo de volta. A viagem foi em 2008, se não me engano. Meus pais tinham ganhado uma promoção da empresa do meu pai, um cruzeiro internacional com rota pelo sul do continente. E levaram eu junto. Eu tinha 16. Acho que eu nunca fui exatamente um adolescente popular, mas também não era apagado. Era o tipo de menino que os adultos elogiam porque é educado demais, e os colegas acham meio estranho, por falta de outra palavra. E foi nessa viagem que conheci o Felipe.
Ele apareceu no segundo dia. Estava no refeitório menor do navio, aquele reservado para os adolescentes. Ele se aproximou de mim como se já me conhecesse, me chamou pelo nome e eu juro que não lembro de ter dito. Disse que tinha escutado eu falar com alguém antes, mas a voz dele era segura demais para alguém que só tinha escutado. A gente ficou amigo rápido, quer dizer, ele ficou amigo de mim. Felipe tinha aquela energia que fazia parecer que tudo que ele dizia era uma grande ideia. Ele ria fácil, era cheio de histórias, sabia todos os lugares do navio. Diz que era a terceira vez que fazia um cruzeiro parecido, que o pai dele era comandante da marinha ou algo assim. Eu nunca confirmei nada disso. Os rolês começaram a ficar mais diferentes no quarto dia. Ele começou a me chamar para lugares que não estavam no mapa do navio. Escadas de emergência, corredores de serviço, áreas em reforma. Dizia que era onde ninguém olhava, que era onde dava para ver as coisas de verdade. E um detalhe que eu nunca esqueci, ele nunca tinha cartão da cabine, nunca. Toda vez que eu perguntava onde ele estava hospedado, ele desconversava. Às vezes dizia que o quarto era com o pai, às vezes dizia que estava com o primo, uma vez disse que estava sozinho. E depois disse que era brincadeira. Na hora, eu só achava ele misterioso. Hoje, eu não sei o que acho. Na penúltima noite do cruzeiro, lembro porque os funcionários estavam falando sobre a festa de despedida. Ele chegou até mim depois do jantar. Eu estava encostado num canto da ala de jogos, mexendo no celular. Ele disse, com aquele sorriso que já era automático nele: "Quer ver a vista mais absurda do navio? Lá de cima dá para ver até baleia." Na hora eu ri. Achei exagero, mas fui. E lembro que achei estranho que ele nem esperou minha resposta direito. Já foi andando, como se soubesse que eu iria atrás. A gente subiu por uma escada de manutenção. Ela ficava atrás de uma porta que dizia "Proibido, tripulação apenas." Eu só fui porque ele abriu sem hesitar, como se fosse normal. E juro, era como se ele soubesse exatamente quantos degraus havia, onde virar, qual luz ia estar queimada. Era um caminho que ninguém deveria conhecer daquele jeito. Quando a gente chegou no deck, eu senti o frio primeiro. O vento era tão forte que doía, e não tinha nenhuma música ambiente, nenhuma voz, nenhum barulho de festa, só o vento e os estalos metálicos do navio. A vista realmente era absurda. Mas não foi isso que ficou na minha cabeça. Felipe encostou no parapeito meio de lado e começou a falar. Disse que aquela era a parte preferida dele dos navios, que dali ninguém ouvia nada, que dava para ficar ali por horas sem ser visto. E foi aí que ele começou a falar de cabines. Disse que sabia como abrir sem cartão, que algumas fechaduras tinham atraso de leitura, que havia um ponto cego nas câmeras do corredor D. Eu achei que ele estava inventando, mas aí ele falou: "Já fiz isso antes, com outro menino." E ficou olhando para o mar. O tom não era de brincadeira, nem de confissão. Era como se ele tivesse dizendo algo óbvio, uma lembrança qualquer. Eu só disse "ah" e fingi que estava com frio. Ele riu, baixo, como quem entende tudo sem precisar de palavra, e então falou: "Você não serve para isso. O outro servia, mas não tinha a sua cara boa." Foi a única vez que senti medo real na minha adolescência. Não era medo de apanhar nem de perder nada. Era medo de virar algo sem saber. Como se eu tivesse passado perto demais de uma linha que eu nem sabia que existia. Ele desceu antes de mim, me deixou lá em cima, disse que ia voltar para a cabine dele, que a gente se via na festa. Mas eu não vi mais ele, nem naquela noite, nem na manhã seguinte. Na hora de desembarcar, procurei por ele no meio das famílias. Nada. Nem pais, nem malas, nem ninguém. Meus pais estavam preocupados com o horário e eu não tinha coragem de dizer que estava procurando um garoto que talvez nem estivesse no navio oficialmente. Meses depois, fui procurar nas redes sociais. Nenhum Felipe com aquele rosto, nenhum amigo em comum.
nenhuma foto com aquele sorriso. O que mais me assusta, até hoje, não é a possibilidade de ele ter mentido. É a possibilidade de ninguém saber dele, além de mim. E eu já ouvi muitas versões na minha cabeça, de que ele era só um garoto esquisito, de férias com os tios, ou um moleque rico querendo bancar o esperto, ou talvez ele soubesse sim o que estava fazendo, e só não me escolheu porque viu alguma coisa em mim que o fez mudar de ideia. O outro menino talvez não tenha tido a mesma sorte. Nunca contei isso para ninguém. Mas depois daquele hotel, depois de ver aquele menino sozinho na varanda, eu tive que contar. Nem que seja para avisar. Tem gente que te convida para ver a vista, mas o que querem mesmo é saber se você topa pular. Se você gosta desse tipo de relato real, contado de forma humana e com aquele frio na barriga que só aparece depois. Se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa que ainda vai ser contada, e talvez uma delas seja parecida demais com algo que você viveu ou quase viveu. Eu não voltei lá dentro por causa da luz. Era forte demais. A janela era grande, ocupava quase toda a lateral da sala e ficava bem atrás da nossa mesa. A gente até brincava dizendo que aquilo ali não era uma janela, era um telão. Dava para ver o mar batendo no casco, uma imensidão azul escura que de noite virava quase preta. Eu tinha 14 anos. Estava cansado de tirar foto, cansado de sorriso forçado. Meus pais eram o tipo de casal que fazia questão de aproveitar tudo. Se tinha um jantar temático, eles iam. Se tinha música ao vivo, eles sentavam perto. Se tinha garçom tirando foto, eles chamavam. E aquela noite foi a última do cruzeiro. Última mesmo. Último dia da viagem, último jantar no salão principal. Minha mãe escolheu aquela mesa com antecedência. Ela foi lá na recepção e pediu com um papelzinho na mão. Queria a da ponta, perto da janela. A tal da última mesa. Ela falava como se aquilo fosse uma tradição. Mas não era. Ela inventou na hora e todo mundo aceitou. A gente estava de roupa social, camisa branca meio pinicando, gravata mal feita pelo meu pai. O Lucas, meu irmão mais velho, já tinha 17 e odiava usar sapato. Mas ele estava até calmo, meio quieto aquele dia. A mesa estava linda, guardanapo enrolado em argola de metal, cardápio com 3 pratos, taça até para água. Meu pai parecia feliz. Ele sempre ficava feliz nesses momentos em que parecia que a gente era uma família de comercial de TV. Mas eu só pensava em sair dali. Tinha conhecido um grupo de jovens num jogo de perguntas no deck de cima. Uns italianos, 2 argentinos e uma brasileira que usava tiara com estrelinhas. Ia ter uma despedida informal no convés mais tarde, com refrigerante, música, luz fraca. Não era festa oficial, era só coisa de adolescente. No meio do jantar, com os pratos ainda sendo servidos, o Lucas olhou para mim e fez um sinal com a cabeça. Eu entendi. Pedi para o meu pai. Ele ficou quieto por um segundo. Olhou para minha mãe. Ela disse que queria que eu ficasse, que era a última noite, a última mesa, e ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Deixa ele escolher. E eu escolhi sair. Levantei, Lucas me acompanhou e a gente foi pro convés de cima. Eu lembro até hoje que a música estava meio baixa, umas luzes coloridas rodando pelo chão e alguém tinha levado uma caixa de som que falhava de vez em quando. Tava tudo tranquilo, meio bobo, mas bom. Foi uns 40 minutos depois que a coisa aconteceu. Não teve barulho de explosão logo de cara. Primeiro veio o cheiro. Um cheiro muito forte, estranho que o vento trouxe. Depois, um barulho metálico, como se alguma coisa grande tivesse caído. E aí, um estouro. De dentro do navio, luzes começaram a piscar. Gente correndo, gritos, gritos mesmo. O Lucas pegou meu braço com força e falou pra gente descer.
Mas quando a gente chegou no primeiro lance de escada, já tinha muita gente vindo na direção contrária. Gente tentando subir, empurrando, tropeçando. A sirene tocou e eu comecei a sentir que estava ficando sem ar. Fui empurrado para trás. Lucas gritou meu nome. Alguém caiu perto e quando eu consegui levantar, ele não estava mais comigo. Eu só pensava em voltar para a sala de jantar, em achar meus pais, mas ninguém deixava passar. Gente de uniforme mandava todo mundo para o lado oposto. Eu gritava, mas ninguém ouvia. Me empurraram até uma fila que dava para um dos botes. Eu nem sabia que estava indo para um bote. Só percebi quando me jogaram um colete e mandaram eu entrar. O barco desceu, água batendo de leve, gente chorando. E eu ali, sozinho. Eu ainda achava que o Lucas ia aparecer, que meus pais iam estar no bote de trás, que a gente ia se encontrar depois no navio de apoio. Mas não foi isso que aconteceu. Demorou horas até começarem a contar os nomes. E quando chamaram o meu, só o meu respondeu. A sala de jantar, disseram que foi o ponto onde começou o incêndio. Foi onde a estrutura cedeu. A última mesa, a mesa da janela, a que minha mãe escolheu com antecedência, a que ela fez questão. Falaram que a cozinha tinha um vazamento de gás, que alguém acendeu alguma coisa onde não devia, que a parte de trás do salão foi a mais atingida e foi ali que eles ficaram. Eu sonhei com isso por anos, com a luz da janela estourando atrás deles, com o garçom segurando a bandeja no ar, com meu pai olhando para o lado, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o pior sonho não era esse, era o outro. O que eu tive depois que fizeram a reconstituição com os sobreviventes. Disseram que viram um rapaz tentando voltar para o interior do navio enquanto todos eram evacuados, que ele não quis entrar no bote, que ele gritava um nome, o meu. Disseram que ele correu contra a maré de gente e que foi engolido pela fumaça logo depois. Eu fiquei em silêncio na hora e desde então, toda vez que eu penso naquilo, eu travo. Meu irmão voltou para me achar. Ele não precisava, mas ele voltou e eu já estava seguro, já estava no bote, já estava fora. Ele se perdeu por minha causa. Minha mãe ficou onde pediu para eu ficar. Meu pai deixou eu escolher e eu escolhi errado. Já fiz outras viagens, já estive em outros navios, mas nunca mais aceitei sentar perto da janela, nem no canto da mesa. Porque em algum lugar do meu corpo parece que aquela luz ainda está lá, batendo no meu rosto, na última noite, na última mesa.